Fala sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar a atividade sobre os biomas brasileiros, chamados aqui no capítulo que eu passei para vocês de domínios morfoclimáticos, para dar uma diferenciada no que a gente viu, né? Que a gente viu que biomas, né, são aqueles, são mais geralzões, né? Que a gente tem lá, a gente viu 6 biomas principais, só não viu floresta, floresta tropical, desculpa. Só não viu floresta tropical porque a gente vai ver bastante agora. Mas a gente viu lá tundra, taiga, floresta temperada, pradarias, savana e deserto. O Brasil, ele tem principalmente floresta tropical, tem também bastante savana e tem um pedacinho de pradaria lá no sul. Só que assim, cada lugar de floresta tropical no Brasil é um diferente do outro e a gente tem dois ambientes de savana, mas que também tem diferenças entre si. Por isso que a gente diferencia, em vez de chamar de bioma, vamos chamar de domínios morfoclimáticos, né, aqui no Brasil. Que a gente tem principalmente Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Araucárias, Pradarias e esses são os 6 domínios brasileiros, só que a gente tem também algumas faixas de transição que também são importantes a gente falar, então tem bastante coisa para falar nessa aula aqui. O primeiro que a gente. Primeiro falar assim, né, dos climas que a gente tem no Brasil, né? Lembrando, a gente tem a pradaria e a savana que a gente já falou lá na atividade passada, e a gente tem a floresta amazônica que a gente não falou. Então, quais são a floresta tropical, que eu já tô louca para falar de Amazônia, vocês viram, né? A floresta tropical, que quais são as características dela? Ela é uma floresta tropical, ela tem um clima bastante quente e muito úmido, então chove praticamente o ano inteiro, né? E por causa disso, como que é a vegetação desse local? É uma vegetação muito diversa, com todos os tipos de diferentes plantas, né, de todos os tamanhos, muitas árvores muito grandes, sempre verdes, matas fechadas, densas, né, e muita diversidade. E diversidade tanto de plantas quanto de animais, quanto de micro-organismos e fungos e tudo que tem direito, né? Então são os locais de maior biodiversidade do planeta, são os lugares de floresta tropical. E a maior parte das florestas tropicais do mundo, né, estão aqui no Brasil. Assim, né, Brasil e outros países da América do Sul, não posso também ser injusta aqui, né, América do Sul. Então, é uma grande, de uma importância gigantesca para a biodiversidade mundial, não é nem só do nosso país ou do nosso continente, é mundial. Porque a umidade, né, o tanto de gás carbônico que ela puxa com a fotossíntese, a umidade que ela mantém, tudo isso influencia o clima global, né, de forma direta ou indireta, está influenciando o clima do mundo inteiro. Por isso que o mundo inteiro se preocupa com a Amazônia, né? Não é aquela coisa de a Amazônia é nossa, a gente que cuida, não é bem assim. Porque se a gente não cuida direito e não estamos cuidando direito, né, o que acontece? O resto do mundo vai sofrer as consequências das mudanças climáticas que já estão acontecendo há muito tempo, né? E que as florestas tropicais são muito importantes para manter o equilíbrio máximo possível. Então o mundo inteiro está interessado na Amazônia porque as mudanças climáticas já estão começando a ser sentidas com muito mais força e enquanto a gente estiver destruindo a Amazônia, a gente está avançando muito mais nesse desequilíbrio climático mundial. Então vamos falar de cada um deles, né? Amazônia, a gente sempre começa com a Amazônia. É a floresta mais importante para o mundo inteiro. Por quê? A Amazônia é o pulmão do mundo? Não. Aí eles falam assim, então tá vendo, não é o pulmão do mundo, não é tão importante assim. Não, também. Ela não é o pulmão do mundo porque assim, ela produz sim bastante oxigênio, só que a maior parte do oxigênio que a gente respira, né, vem das algas marinhas, microalgas marinhas, né, a gente não enxerga elas, não são aquelas algas que a gente vê. Só que assim, a Amazônia, ela mantém uma quantidade de umidade gigantesca no ar, né? E por quê? Porque muita planta, a planta também transpira, e aí toda essa transpiração vai para
para a atmosfera, vira nuvens e as nuvens viram chuva. Só que essas nuvens são carregadas para o sul do continente. Então, essas chuvas que vêm da Amazônia, elas vêm para a gente aqui no sudeste e vai até mais um pouco para o sul. Toda essa região aqui para o sul da América do Sul recebe as chuvas da Amazônia. Então, é importantíssimo. Conforme a gente está cada vez mais desmatando a Amazônia, menos chuvas a gente está tendo aqui no sul, mais para o sul do continente, né? Nós aqui no estado de São Paulo estamos sentindo isso, né? Grandes períodos de seca que antes não tinha tanto desse jeito. Sem contar o clima mesmo, né? Cada vez mais quente. Então, qualquer floresta, mas a Amazônia com muito mais força, mantém as temperaturas equilibradas, a umidade do ar, do tamanho da Amazônia. Não é só a umidade local, é a umidade continental, né? Então isso é muito importante. É a floresta com maior biodiversidade do planeta, por isso que está todo mundo tão interessado, porque além de ser um grande fator de controle do clima mundial, também tem coisa lá que a gente não faz a mínima ideia. Por exemplo, plantas medicinais. Tem gente indo estudar com os indígenas da região para saber sobre plantas medicinais que tem aos montes lá e a gente não conhece essas plantas, né? E infelizmente a gente está cada vez mais desmatando essa região para querer fazer pasto, para querer fazer plantação, para querer tirar madeira, para querer tirar minério, né? Tudo isso aí que traz um grande prejuízo e ainda termina de dizimar um pouco de populações indígenas que sobraram, que eles vão ficando sem suas terras, sem sua cultura, né? Então é uma destruição ambiental, é uma destruição social, cultural, né? Tudo isso aí. Então é de uma grande importância aí a Amazônia por causa desses fatores. A segunda que a gente vê é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica também é uma floresta tropical, também é uma floresta muito densa. Ela se chama Mata Atlântica porque ela vai pelo litoral do Brasil, né, contornando o Oceano Atlântico. Aqui no sudeste ela entra um pouco mais para o continente, vocês vão ver aí no mapinha, né, ele tá em rosa aqui, ó, tá vendo? Ele entra um pouquinho para o continente aqui. E essa floresta aqui, né, tem muitos animais que também existem na Amazônia e algumas animais, plantas, né, tô falando de muitos seres vivos que também existem na Amazônia e alguns, né, que são típicos aqui de Mata Atlântica. Na nossa região aqui, a escola que eu dou aula fica em Barão Geraldo, é próximo da Mata de Santa Genebra, que é um fragmento de Mata Atlântica, né? Então, a gente tem aqui essa floresta que também é muito importante para a manutenção de umidade, clima, temperatura, tudo mais, né? Num padrão um pouco mais local, mas também de muita importância, né? Para a manutenção dos climas mundiais aí. A gente vê que os solos de floresta tropical, como a Amazônia e a Mata Atlântica, a gente acha que eles são muito ricos, né? Porque a gente vê uma terra bem preta, tal, então muito nutriente, não sei o que, mas é porque a floresta se autoalimenta. Então cai folha, cai o bicho que morre, o pedaço de galho, não sei o que, e vai formando aqueles nutrientes ali, mas é muita coisa, então as plantas já sugam, já usam. Então, o que acontece? Quando há o desmatamento, né, em pouco tempo todos esses nutrientes vão embora, né, porque não tem mais a floresta para fornecer mais nutrientes. Então, esses nutrientes em pouco tempo vão embora. E o que acontece com um solo sem nutriente? Ele vai ficando arenoso. Então, o grande perigo é que a Amazônia, de uma imensa floresta tropical, né, super tropical, se torne um dos lugares mais secos, que é um deserto, né, desertificar a Amazônia. A Mata Atlântica também tem um pouco dessa relação aí do solo, só que ela já foi quase que totalmente dizimada. Sobrou aqui 8,5% de Mata Atlântica no mundo. Por quê? Além de tirar madeira, tirar minério, plantações, criação de gado, tem as cidades, né? São os lugares onde mais tem cidades. Então, foi destruindo para urbanizar e para fazer indústria. Mesmos motivos que a gente precisa pensar na Amazônia, a gente precisa pensar no que sobrou de Mata Atlântica.
Também aqui próximo de nós, né, a gente está mais ou menos numa região de transição aqui, tem o domínio do cerrado. O cerrado é uma savana, portanto, né, o clima dela então é quente, só que ele tem uma estação bem típica chuvosa e uma estação bem típica de seca. Essa estação de seca, ela fica mais ou menos entre abril e começo de setembro, quando vem de novo as novas chuvas. Então, mais ou menos metade do ano é seca, mais ou menos metade do ano é chuva. O cerrado, ele tem uma coisa muito específica dele, que são incêndios naturais que eles são importantes para o crescimento, para germinar sementes, para o crescimento de novas plantas. Então ele é importante, só que esses incêndios naturais, eles passam rápido e acabou, eles são controlados, né, naturalmente. Não é o que está acontecendo na maioria das vezes por aí, né, que nem agora tá lá no centro-oeste esses últimos tempos pegando fogo em tudo, que é ação humana, né? E aí pega fogo em áreas muito maiores, totalmente descontrolado, e aí é extremamente prejudicial. Então nós estamos falando de coisas diferentes, tá? Não é porque a queimada natural é boa para o cerrado que então pode tacar fogo em tudo, muitíssimo pelo contrário. Né? Aqui a gente tem então muitas gramíneas, as árvores mais espaçadas umas das outras, árvores um pouco menores, né? E essas árvores, elas são quase sempre tortinhas assim, né? Com os galhos bem tortos. Por quê? Na seca elas param de crescer, na estação chuvosa elas crescem um pouco mais, e também a resistência ao fogo, né? O fogo natural, então elas vão ficando meio tortinhas. Uma coisa muito típica dessas plantas é que elas têm as raízes muito longas, para na época da seca chegar na água que está lá no lençol freático, lá embaixo, no subterrâneo. Então é uma característica importante aí de cerrado. Então ele é um tipo de savana, ele tem animais que estão adaptados a aguentar esse período de seca. Então aqui tem tatu, seja tatu-bola, tatu-canastra, veado, tem o lobo-guará, tamanduá, e animais de Mata Atlântica também aparecem por aqui, como a onça pintada, a onça parda, né, araras, também aparece por aqui. Então esse seria o clima de cerrado, que também é bastante devastado para mineração e para plantações e criação de gado. O solo do cerrado é muito fértil, esse sim é bastante fértil, então é onde eles fizeram a maior parte das plantações que trouxeram, né, uma fama para a região, né, como por exemplo as plantações de café, as plantações de cana, são em regiões de solo mais fértil, que seria de cerrado. Outra região de savana no Brasil é a Caatinga. Não confunda com Caatinga, toda vez eu tenho essa piada na minha sala de aula, né? Não é essa do cheiro. Caatinga é uma expressão indígena que significa erva branca, porque por causa da seca as plantas ficam esbranquiçadas, né? Então é um tipo de savana, porém a época de seca dela é muito maior. Então, para aguentar essa época de seca, os organismos são bem mais adaptados. A gente tem planta aqui, cactos, como o mandacaru xique-xique, aquela árvore barriguda, que é aquela que tem, né, um balãozão assim no tronco, de animais, lagarto, serpente, que aguenta bastante, né, a falta de água. Asa branca, que é um tipo de pomba, né, que pomba? Coruja? Desculpa, gente, eu tô confundindo a bicharada aqui, o calor tá me deixando meio louca. É pomba mesmo. A gente tem aqui na nossa região também, a gente chama de pomba-rola, né? Embora o nome seja... Não faz piada, por favor. Aquele tipo de pomba. Enfim, tem esses animais, né? Tem também, onde consegue ter um pouco mais de água por mais tempo, tem sapo-cururu, lógico, tem outros animais. Arara também tem nessa região. Então, assim, apesar de parecer uma região pobre, né, que às vezes a pessoa fala, não tem nada, não sei o que, tem muita coisa assim, tem coisa que só existe ali, se a gente extinguir ali, extinguiu no mundo, né, que a gente chama de espécies endêmicas. Então tem que tomar muito cuidado com essa região. Também tem sido devastada para plantação e criação de gado, que é muito problemático, porque como já é uma região muito seca, tirou
a vegetação dela, ela facilmente vira deserto também. E aí perde todo o nutriente do solo, e aí perde toda a característica local, e aí perde toda a fauna local, é muito complicado, né? Então é uma região muito importante para a biodiversidade do planeta também. Lá para o sul, né, nós fomos lá do Nordeste para o sul, a gente tem o domínio das araucárias. As araucárias são tipos de pinheiros que, em vez de ser em forma de cone, né, as coníferas que a gente falou, o pinheiro brasileiro ele é com os galhos virados para cima, meio arredondados, como mostra aqui nessa foto, né? Esses são as araucárias. Na região ali sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, tem grandes florestas, ou era para ter, né? Grandes florestas de araucárias. As araucárias produzem um tipo de pinha que parece uma bola, né? E cada semente dela a gente chama de pinhão, que é comestível, a gente come na época de frio, né? E tem algumas aves lá, né? Que a gente chama algumas gralhas que elas comem especificamente essas sementes. Então já é um ambiente bastante diferente aí do resto do Brasil, né? É um ambiente já mais frio, só que infelizmente também, né, para tirar madeira, né, a madeira da araucária sobrou só 1% do que tinha antes de floresta de araucárias, o que é também bastante problemático, né? Sempre, 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 de qualquer floresta, desmatar vai devolver gás carbônico para o oxigênio, porque elas sugam gás carbônico para fazer fotossíntese, vai mudar o clima local, vai mudar a quantidade de umidade, vai impactar, vai matar os animais que viviam lá a partir dessa floresta. Sempre tem impactos, né? Depois das araucárias mais para o sul ainda, a gente tem o domínio das pradarias, que a gente chama aqui no sul de pampas, né, que parecem grandes pastos, mas esses são naturais. Então eles são já um pouco mais preservados, porque quando viram aquilo falaram, oba, temos um pasto natural, então trouxeram gado, cavalo, tudo para criar ali, né? Então ali tem alguns animais ali que também tem aqui, como o quero-quero, que é esse bichinho aqui que o pessoal aqui da região já deve ter visto. As emas, né, também tem bastante lá. E tem alguns animais que só tem lá, como alguns tipos de guaxinim, gato selvagem aqui dos pampas, marreco, né? E é daqui que tem a erva mate para fazer chimarrão, né? Lá no sul eles bebem quente porque é um lugar mais frio. No centro-oeste também bebe, só que bebe gelado, porque no centro-oeste é bem mais calor, que é o tererê, né? O chimarrão no sul, tererê no centro-oeste, é feito da erva mate, que é bastante energética, né? Dá bastante energia. E essa erva era usada já pelos indígenas, então foram os indígenas que ensinaram a gente a usar a erva mate. Então aqui, né, acabaram os domínios, a gente vai falar agora das faixas de transição, né? Entre Amazônia, Cerrado e Caatinga tem uma faixa de transição ali, que são as matas de cocais. As matas de cocais são palmeiras, né? Olha só, dá para ver aqui as palmeiras que tem esses coquinhos de diferentes tipos. Lá na região a gente fala muito do babaçu e da carnaúba, que eles usam, né? Eles tiram muito, as populações de lá se empregam com isso, para fazer óleo, ceras, fibra, né, das folhas, dá para fazer fibra, dá para fazer madeira daquelas folhas, dessas palmeiras aí. Então seriam esses coquinhos, né? Também tem na região da Amazônia, por exemplo, açaí é um tipo de coquinho, né? Mas aqui na mata de cocais, principalmente babaçu e carnaúba, que é o que a gente fala mais. Buriti também, né? Tá falando aqui, é um outro. Outra faixa de transição que às vezes no Fundamental 1 a gente aprende como bioma brasileiro é o Pantanal. A gente aprende como bioma de tão importante que ele é. O Pantanal é uma transição entre a Amazônia e Cerrado, então são regiões que chovem bastante, né? O Cerrado tem sua época de seca, mas na época de chuva chove bastante. Então, o que acontece? O Pantanal está numa região mais baixa, né? Então forma como uma bacia mesmo. E aí o que acontece? Como está mais baixo, muitos rios correm para lá.
aqui é mais baixo. E aí na época das chuvas, né, já chove, já é época, né, a Amazônia chove o ano inteiro. Aí nessa época chove mais ainda. Aí o Cerrado chove bastante nessa época. Pantanal também está chovendo nessa época. O que acontece? Alaga. E aí, como alaga muito, vem muito peixe, muito animal aquático, cria muitas algas e aí fica muito alimento. O que acontece quando tem muito alimento? Vem bicho de todas as regiões em volta, né, ali para consumir esse alimento, e aí eles acabam acasalando, fazendo ninhos, no caso de aves, tendo seus filhotes. Então a região é extremamente rica, principalmente nessa época do ano, né? Então o Pantanal, ele acaba dividindo, né, o seu clima na época de cheias, né, que é essa época, e as vazantes, que é quando chove menos na Amazônia e quase não chove, né, nem no Pantanal, nem no Cerrado. Aí abaixa o nível de água, os rios voltam para os seus leitos normais, né, e aí volta a ter mais terra seca, né, mais área seca em volta. Então é uma região extremamente rica também, de importância absurda para ecologia mundial, para a ecologia local, mas que eles também têm devastado para fazer plantação e criação de gado, né? Porque é a região lá bem conhecida pelos criadores de gado, né? É essa região de Pantanal, que precisa muito ser preservada, porque imagina que esses bichos que são da Amazônia, que são do Cerrado, vão tudo ter suas crias lá, né? Então, se a gente acaba com o Pantanal, a gente também diminui muito a população dos ambientes em volta, porque eles voltam para os seus ambientes, para a Amazônia e para o Cerrado, sem filhotes, e aí vai diminuindo as populações, né? E causa grandes impactos nas regiões em volta também. E aí a gente fala um pouco de sistemas aquáticos e o manguezal, né? Então, sistemas aquáticos, qualquer coisa que seja em rio, em lago, no mar, né? E nos sistemas aquáticos a gente divide os seres vivos em 3 tipos diferentes. A gente tem os plânctons, que são microscópicos, como microalgas, que são o fitoplâncton, animaizinhos minúsculos, que são o zooplâncton. Eles ficam na água boiando e eles se movimentam conforme a maré ou a correnteza, né? Eles não conseguem vencer a correnteza aqui, né? Então tem quinidários, protozoários, larvas de animais, né? A gente tem o nécton, que aí são aqueles que conseguem vencer a correnteza, né? São os animais como os peixes, golfinhos, baleia, tartaruga, lula, polvo, enfim. E os bentos, que são aqueles que ficam associados ao solo, né, que são os corais, as anêmonas, os caramujos, ostras, né, então esses organismos aí. E aí um dos mais importantes aqui no Brasil, né, é a parte do manguezal, ou mangues, né? Onde estão os mangues? É Mata Atlântica, só que é na parte da Mata Atlântica em que os rios se encontram com o Oceano Atlântico. Nessa região a gente tem água salobra, né, que ela é meio, não é nem doce nem salgada, ela é uma mistura das duas coisas aí. A gente tem um ambiente com muito enxofre, então tem um cheiro esquisito, meio de ovo podre, mas aquilo é muito importante para a região, né? O solo fica muito pobre em oxigênio, então as raízes precisam respirar, as raízes ficam para cima, como nessa foto aqui, né? E aqui existem muitos animais que são dependentes daqui, muitos caranguejos, garças que vêm ali se alimentar e tudo mais, e muitos animais marinhos que entram no mangue para desovar, como por exemplo tubarões. Então quando a gente fala de ataque de tubarão, teria ataque de tubarão, mas bem menos, se não fosse a destruição dos mangues para fazer cidade, principalmente, né? Que acontece? Os tubarões, eles entrariam ali para se alimentar e para botar seus ovos na época da desova. Aí eles encontram lugar destruído, não conseguem lugar para desovar, aí diminui a população de tubarões, eles saem dali morrendo de fome, vê um banhista aí, né? E acaba querendo comer aquele banhista e ele não gosta da nossa carne. Então, assim, ele não ataca a gente porque, oba, é uma pessoa, né? Não, ele nem gosta da nossa carne, mas ele tá morrendo de fome por causa da destruição, né, dos mangues. Então causa um imenso impacto ambiental destruir os mangues. Ele é importantíssimo para muitos animais marinhos irem lá desovar, por exemplo, ou se alimentar.
Beleza? Então, sobre o Brasil é isso. Como eu disse no começo, é muita coisa, né? Então tem aí mais 1, 2, 3, 4 exercíciozinhos para vocês fazerem. No próximo vídeo a gente faz a correção, ok? Então, até mais!